Vamos falar então com quem? Rafael Renzel. Uma figura que enaltece a crônica esportiva brasileira. Rafael, teu nome é o mesmo do meu filho mais velho, viu? Um grande abraço pra você, viu, Rafael? Abraço, Milton. Um grande abraço para todos vocês da rádio. É um prazer, como eu sempre falo, é um prazer poder falar, prazer poder estar vivo, prazer poder estar comunicando, de contar essa experiência terrível, mas que, se Deus quiser, pode servir de alento e de força para muita gente que, de repente, tem um problema um pouco menor, né, Milton? Que às vezes... Estou muito feliz com o amigo. Prazer é todo meu, eu acompanhei toda a tua luta, do Neto, que eu conheci lá em Campinas, quando do lançamento também de uma camisa do Guarani, na época, era da Lupa, eu fui lá apresentar o evento, o Neto, ele cochichou comigo que ia pro meu Santos e acabou indo mesmo, depois foi para Chapecoense do Leomar Luiz Somenzi. Ô, Rafael, o Brasil todo conhece a tua história, tudo. Agora, conta só para nós como é que foi o teu retorno ao microfone. Olha, Milton, eu decidi já na Colômbia, logo depois eu fiquei 10 dias internado na UTI, mas eu imagino que uns 4, 5 dias gravemente, depois, graças a Deus, a pneumonia foi controlada e automaticamente as 7 costelas não me atrapalharam, as 7 costelas quebradas não me atrapalharam. Eu coloquei como meta voltar no dia 9 de janeiro, isso lá na Colômbia, ainda independentemente se os médicos iriam me liberar ou não. Mas deu todo certo o tratamento. Essa volta pro rádio, você, tão mais do que eu, sabe, né? Essa ligação com o nosso ouvinte, com ouvintes fiéis, com ouvintes que chegam, com ouvintes que nos dão uma audiência considerável aqui em Chapecó também, foi muito importante. São momentos que a gente muitas vezes tem que ser impactado, né, no grupo de amigos, na volta ao clube, na volta ao microfone, mas são etapas que precisam ser vencidas. Para você ter uma ideia, Milton, eu acordo todo dia por volta de 6h15, 6h20, agora voltando ao rádio, e meu sono estava todo desregulado. Foi só voltar a trabalhar, agora estou dormindo maravilhosamente bem, dormindo em minhas 6, 7 horas por dia, coisa que eu não estava conseguindo desde antes do acidente. Então até nisso ajudou, mas o apelo das pessoas, né, o retorno dos amigos, dos ouvintes, o carinho da audiência é determinante para a gente poder dar essa volta por cima e também trazer um pouquinho de alento para a cidade, né, Milton? Tão ferida com essa tragédia, mas a volta dos jogadores, não quero ser pretensioso em dizer a minha volta também, mas poder dar uma mensagem de alegria, de vida, eu acho que está ajudando muito a Chapecoense também, o povo chapecoense a se reerguer nesse momento tão difícil. A Chapecoense emocionou o Brasil e o mundo, o Atlético Nacional do Medellín também, as famílias brasileiras. Eu costumo dizer que, tenho falado muito até na Taça São Paulo Futebol Júnior, que a Chapecoense hoje tem a maior torcida do Brasil, maior do que a do Corinthians e a do Flamengo. Agora, com você a gente tem um carinho especial, porque você é do microfone, você é do nosso time, e morreram muitos colegas de microfone, de televisão, de rádio, operadores. Infelizmente, você milagrosamente salvou. Eu queria saber, antes de mais nada, qual o nome da tua rádio? Fica à vontade. É a Rádio Oeste Capital FM, nós temos aqui 17 quilos de potência, né? A gente está na internet também, nos aplicativos iOS e Android. Eu adquiri os direitos de transmissão do esporte em 2011 ainda, quando a Chapecoense estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Transmitimos em muitos jogos, em condições às vezes não tão boas, né? Para não dizer péssimas, e conseguimos crescer junto com a Associação Chapecoense de Futebol. Mas o que você falou realmente foi muito importante, a gente perdeu muitos colegas. Nós tínhamos uma van aqui, Milton, para você ter uma ideia, a Rádio do Interior, a gente conseguiu articular isso. Nós íamos a Porto Alegre, nós íamos a Curitiba, jogos do Campeonato Catarinense, todos juntos na mesma van. A hora que abriu o microfone, cada um por si, mas dentro desse período aí de viagem, 6, 7 horas, ida e volta, mais 7 horas também, a gente vivia numa alegria, sabe, numa conversa, e de repente tudo isso se perdeu, as equipes de reportagem sendo remontadas. Então, eu fiquei muito feliz de estar vivo, mas muito sentido por aqueles que partiram e principalmente os familiares que ficaram. Mas eu quero fazer jus a isso, né, dessa nova oportunidade que eu tenho. Foram 22, né, integrantes técnicos, jornalistas, produtores, cinegrafistas, narradores, repórteres que estavam naquele voo. Infelizmente apenas eu sobrevivi. Eu gostaria que os 22 estivessem, os outros 21 estivessem conosco
nessa caminhada nova de 2017, mas não foi possível. Então tem que fazer jus a essa oportunidade e continuar trabalhando, que eu acho que se Deus nos deixou aqui, né, Milton, nós temos que continuar, não podemos ficar se lamentando, não podemos ficar depressivos, choramingando. Essa oportunidade foi maravilhosa, Deus sabe o porquê que nos deixou, então temos que fazer isso e tenho certeza que tanto eu quanto o Neto, Poma e Alan, dentro das possibilidades de cada um, nós vamos ter um maravilhoso 2017. Você é fluente demais, excelente narrador aí de Santa Catarina, virou um nome nacionalmente conhecido, mundialmente conhecido. Você não teve já proposta da grande mídia do Rio, de São Paulo, para vir para cá, não? Você sabe, Milton, que eu sou muito da contramão, né? Eu trabalhei 5 anos no Rio de Janeiro, mas eu voltei para Chapecó. Eu fiz Olimpíada, fiz Jogos Pan-Americanos pelo canal Sport TV, eu fiz narrações de Campeonato Brasileiro, mas eu sou muito interiorano, né? Eu gosto dessa coisa de pegar o carro, em 8 minutos eu estar no meu destino aqui em Chapecó. Você conhece a cidade, você veio para cá, né? No evento também da nossa querida Aurora. Então, assim, eu sinto que, digamos, eu estou fazendo um trabalho aqui que me completa, né? Se não me completasse, obviamente que eu poderia ser suscetível a aceitar convites, né? De colegas de televisão, de rádio, enfim. Mas como eu estou muito satisfeito de Chapecó, e claro, a gente nunca diz essa água não beberei, no entanto, eu estou muito completo aqui. Esse meu caminho agora, principalmente depois dessa tragédia toda com a Chapecoense, praticamente eu tatuei a Chapecoense no meu corpo, né, Milton? Então, essa ligação é muito forte mesmo. Claro que a gente vai trabalhar jornalisticamente isso, né? Não vamos ser também nem ao céu nem ao inferno, né? A gente tem que saber tratar jornalisticamente e eticamente tudo que acontecer durante a temporada, mas eu tive uma ligação muito forte, né? E Chapecó, assim como todo o Brasil, rezou muito. E eu hoje, andando por aqui, Milton, eu vejo as pessoas choram, as pessoas ficam felizes, choram de alegria pela nossa volta. Então, digamos que eu tenho uma dívida muito grande com essa cidade que eu me criei aqui e sei que posso fazer o meu trabalho, né? E colaborar com os amigos, independentemente de estar em Chapecó ou não, para levar essa mensagem tão importante que é de nova vida e reconstrução da Chapecoense também. Ô Rafael, você falou da minha ida, realmente eu fui num sábado aí a Chapecó, aliás fui na sexta-feira e voltei sábado à noite, e eu fui com meu amigo Leomar Luiz Somenzi, com o Ricardo também, diretor de marketing da Aurora, e a Chapecoense estava ganhando de todo mundo, e eu fui aí... Perdeu por Icasa, né? É inesquecível. Aí, rapaz, o Icasa ganhou de 2-1 da Chapecoense. Eu fui o único jogo que a Chapecoense perdeu naquele campeonato. Mas subiu. Subiu porque nós ganhamos depois do Icasa lá em Juazeiro do Norte, né? E a gente acabou levando o Figueirense na aba também, né? Até hoje o Figueirense nos deve uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, eu estava no encontro, inclusive no hotel, né? Que você palestrou com os amigos da Aurora também. E foi muito importante, essa troca de experiência é muito importante e assim, Chapecó hoje, como você mesmo falou, né, entrou no centro. A gente tem vários documentários sendo realizados aqui em Chapecó nessa semana que vai iniciar. São centenas de jornalistas que virão para Chapecó para ver o jogo do Palmeiras, para ver o impacto que isso pode causar na cidade. Se Deus quiser, será um impacto positivo da reconstrução. Então, Chapecó Chapecó renasceu, viu, meu? Está renascendo aos poucos e você terá, se Deus quiser, o prazer de ver esse ressurgimento em breve. Então, você falou do dia que eu fui aí, eu fiquei num hotel de frente à estátua do Índio Condá. Né? Do Índio Condá. Como é que chama o hotel? Hotel Betazzo, você ficou no Hotel Betazzo. Isso, e do lado direito, de frente o Índio Condá, do lado direito a Catedral. E realmente eu fiquei emocionado aí em Chapecó, porque, vocês fizeram uma entrevista coletiva comigo aí. A crônica esportiva toda, e eu confesso que não lembrava que você tivesse comparecido, que eu não o conhecia ainda, e tava lá o prefeito, tava no mesmo hotel comigo lá o Thiago, o grande goleiro do futebol de salão, veio tirar foto e tal. Eu fiquei muito feliz porque, eu sou entrevistador, não entrevistado. Fiquei 1 hora falando lá, e você tava lá então, Eu tava assim. É uma situação diferente, né? Eu também confesso pra ti que senti um pouco logo depois, porque era, digamos assim, que como eu voltei a profissão um pouco mais cedo,
né? Ao trabalho um pouco mais cedo, eu era o mais acessível. E eu sinto muitas vezes a dificuldade dos colegas em obter informações. Então, dentro daquela possibilidade minha de falar, de tranquilizar as famílias, né, Milton? Porque logo no início surgiu uma informação de que estava todo mundo desesperado, correndo dentro do avião, desesperado, uma coisa que não aconteceu, e que isso magoou muito as famílias, ou preocupou muito as famílias de quem teve gente que morreu nesse voo, né? Então, assim, a primeira entrevista que eu dei, a primeira coisa que eu quis taxar mesmo é que não houve absolutamente nada. Que se sirva de conforto, mas tanto quem foi quanto quem ficou, nós não vimos nada. Eu apaguei um pouco antes do acidente, só acordei no meio do mato lá, enfim, né? História que a gente já contou, mas para tranquilizar as famílias e que quem foi ou quem ficou não lembra de absolutamente nada, ou não lembrou, não viu absolutamente nada, não sentiu nada nesse acidente. Então, eu também fiquei numa situação um pouco... Eu virei fonte de informação, nós que somos os entrevistadores, enfim, jornais do mundo inteiro, Le Monde, L'Equipe, Sunday Times, Reuters. Foi um período de muito esclarecimento também, que eu fiz questão de falar para dar fonte de informação para os nossos colegas e levar essa mensagem aí, né, que às vezes estava deturpada, principalmente naquele caos do dia 29 de novembro lá em Rio Negro, né, próximo ao Medellín. O Felipe Garrafa tem uma pergunta a você, mas você estava hospitalizado, talvez isso você não tenha tomado conhecimento, mas quando ocorreu, durante 2 dias do fato da tragédia envolvendo o avião da Chapecoense, no Twitter mundial, a palavra Chapecoense ganhou da palavra Trump. Ganhou de goleada. Eu costumo dizer aqui, Rafael, que hoje, o Chapecoense ganhou mais uma aí na Taça São Paulo. A torcida da Chapecoense hoje é a maior torcida do Brasil. Se você perguntar para qualquer torcedor do país, qual é que é o teu time? Escolha 2. Você fala, eu sou Corinthians e Chapecoense. E você? Sou Flamengo e Chapecoense. E você? Sou Motoclube e Chapecoense. Chapecoense é o time mais querido do Brasil. Tomou o lugar do América do Rio de Janeiro, da Portuguesa de Esportes e do América de Belo Horizonte. Mas fala, Felipe. Prazer falar com você, Rafael. E até fui acompanhar um dia um jogo Amigos do Wesley Safadão, aqueles amigos de jogos beneficentes, né? O que o pessoal gritava, vamos Chapé. E tem jogos, assim, amistosos mesmo, de brincadeira, o pessoal grita na torcida, virou mesmo um canto nacional. E, Rafael, minha pergunta... mundial. E mundial também. Rafael, minha pergunta pra você é a seguinte... Você hoje, depois de tudo que passou, você lembra nitidamente de tudo que aconteceu dentro do avião, do que aconteceu na véspera do embarque, logo depois, você no hospital. Hoje, com o passar do tempo, você lembra de tudo tranquilamente? Não, eu lembro de tudo desde sempre, né? Eu só não lembro da pancada e achei que era uma coisa minha, mas depois conversando com o Neto, também com os demais jogadores que sobreviveram, eles também não lembram da pancada, parece que o nosso cérebro nos protegeu disso, né? Vou dar um exemplo o voo estava maravilhoso, todo mundo muito feliz, era o auge da Chapecoense, nós estávamos lá para transmitir, eu acompanhei todos os jogos da Chapecoense esse ano na Copa Sul-Americana, né? Estive em Cuiabá, depois estive em Avejaneda com o Independiente, depois nós fomos a Barranquilha, depois voltamos a Buenos Aires com São Lourenço, e agora estávamos indo para essa grande decisão. Então todos estavam muito felizes ali, empresários, comissão técnica, enfim, jogadores que estavam no auge da carreira, muitos já assinando contrato, o próprio Diego provavelmente indo para o Santos, e outros jogadores também. Então, eu vou pedir um exercício para vocês olhem para tudo ao redor de vocês agora, fechem os olhos e de repente vocês vão observar só vocês no meio do nada. Foi o que aconteceu comigo, entendeu? Eu não vi mais, quando eu despertei, eu não vi mais fuselagem de avião, eu não vi mais avião, eu não vi mais absolutamente nada, apenas no meu banco que ficou inteiro, eu e mais 2 colegas que infelizmente faleceram, nós 3 no cinto, no mesmo banco, com as pernas enfiadas dentro de, sei lá, se era mato, se era terra, se era areia, eu não posso garantir, eu não lembro, também não fiquei prestando muita atenção também, e a partir daí eu fiquei consciente, pedindo ajuda, para que as pessoas pudessem, os socorristas descessem, e a partir daí eu lembro que eu queria avisar minha família, porque eu sabia o estresse que isso ia causar, a preocupação que isso ia causar, e isso não consegui fazer, obviamente, estava com sede, estava com frio. Fomos colocados em cima de caminhonetes, porque o local era tão de difícil acesso que as ambulâncias não chegavam. Então eu lembro muito bem do traçado, né? Das rodas, né? 4x4, né? Tracionando para tentar tirar a gente dali.
até que fui colocado, cheguei numa barraca e fui sedado, e a partir daí eu não posso mais, não lembro mais de chegar no hospital, mas todo esse primeiro passo ali da retirada dali a gente lembra muito bem, e foi marcante, mas eu, graças a Deus, eu nunca tive pesadelos com isso, eu não sonho com isso, imagino que eu tenha superado, né, essa dificuldade para que pudesse seguir em frente, mas foi uma coisa muito marcante, porque você está observando tudo ao seu redor, vocês aí no estúdio agora estão olhando, né, sei lá, vidro, computadores, técnicos, enfim, você fecha o olho e de repente você vai ficar sozinho no meio do nada, no meio do mato, no meio do nada, e é uma experiência que eu sempre falo para que as pessoas tenham um pouquinho da compreensão daquilo que eu sofri, né, que todos os sobreviventes sofreram, principalmente o Neto, né, eu fui o penúltimo a ser retirado de lá, cerca de 5 horas, e o Neto cerca de 8 horas depois, né, já ao amanhecer, e foi retirado de lá. Então, assim, é bem marcante, mas graças a Deus eu estou conseguindo superar tudo isso e voltar à tona, voltar feliz da vida com a minha família também. O Rafael Renzel, o Neto, ex-Santos, ex-Guarani, esse becão, ele ficou 8, 9 horas ali nos destroços e estava um frio danado e de noite, e os caras estavam indo, você já tinha sido socorrido, e os socorristas já tinham desistido, os socorristas e os bombeiros. E já não tem mais ninguém. Aí ele deu ainda, com a mão de Deus, que deu uma cutucada e tal, ele deu uma última grunhida. Ele deu, sabe, fez um som qualquer. E um rapazinho que resolveu voltar lá para ver se tinha mais alguma coisa e deu uma escutadinha naquele fiapo de voz do Neto, que ele descobriu o Neto que estava ali 99% morto. Ali foi a mão de Deus 1000 vezes, né? Quer dizer, na queda do avião... E depois do rapaz mocinho ter escutado, ter falado alguma coisinha, o Neto. Foi assim, perfeito, né? É isso aí. O Neto, eu estava conversando com a minha família, porque a Copa Sul-Americana ela começou em 25 de agosto, na data do meu aniversário, em Cuiabá, que a gente jogou com o Cuiabá na Arena Pantanal. E ali marcava a volta do Neto ao grupo, depois de 4 meses que ele sofreu uma lesão na coluna, fez cirurgia, enfim, e voltou. Então, marcava o início dele, no início da Sul-Americana, voltar a ser relacionado. E o Neto foi determinante para a campanha da Chapecoense logo depois, né, que voltou em alto rendimento. E eu sempre falo, viu, Milton, que Deus nos abraçou algumas vezes, né? Eu troquei 4 vezes de lugar no voo. No último lugar, foi o lugar que eu sobrevivi. Eu, além de ser, né, de ficar vivo, ele me despertou, eu despertei no momento que lanternas vinham ao meu encontro, porque você imagina numa escuridão daquela, um acidente aéreo, chegam os resgatistas, eles não sabem se tem 10 pessoas, 110, 200 pessoas, eles não têm um número, eles não sabem que voo caiu, eles precisam procurar entre a fuselagem, entre a bagagem, entre todo aquele caos que se formou. Então, Deus nos abraçou algumas vezes lá. E o Neto é um exemplo a todos que nós devemos seguir. Ele vai, se Deus quiser, vai voltar. Eu falei com isso um dia no quarto com ele. Falei, Neto, você vai voltar a jogar, eu vou narrar um jogo seu. E depois eu saí, ele me contou, depois ele falou até em entrevista que ele jamais tinha imaginado voltar a jogar. Hoje ele está fazendo fisioterapia na Chapecoense, ele está se preparando. Não precisa ser hoje, não precisa ser amanhã, não precisa ser a semana que vem, não precisa ser esse ano. Mas ele tem 31 anos, ele ainda pode render muito pro futebol também, assim como o Foma, que já está com a cabeça boa. Ele vai pegar uns dias daqui a pouquinho, vai ficar em casa, ele está no hospital ainda, depois vai colocar essa prótese aí em São Paulo e vai ficar num cargo administrativo na Chapecoense ou um cargo técnico, enfim. E o Alan, que já está pedindo até em casamento, né? Então ele já está consciente, né, Milton Neves? Ou não, né? Ou não, né? Não se sabe ainda. De repente ele perdeu a consciência e vai casar agora. Mas é uma brincadeira que a gente faz e ele está também bem. Ou seja, os 4 que saíram daquele morro, né, Milton? Graças a Deus, os 4 estão seguindo sua vida dentro do possível na maior normalidade. Eu sou muito de estúdio e ao contrário de você, que viaja muito, mas agora em dezembro eu viajei muito, mas eu gosto de voo assim, ponta a ponta, nada de baldeação, nada de 2 voos, 3 voos, então é direto. Então eu fiz São Paulo, Nova York com meu filho, o mais novo que chegou ontem, e ele no caminho ali, lá no avião, uma pessoa pediu para trocar de lugar, porque a família ficou separada e tal. Uma pessoa, um inglês, falou não. Eu não entendo nada de inglês, mas meu filho ouviu e traduziu e falou, não, ele não quis porque falou que aquela poltrona é mais segura. Isso é uma grande cascata. O Gianluca Betti, um especialista em aviação, no dia da desgraça que aconteceu lá, eu entrevistei ele aqui na Rádio Bandeirantes,
E ele falou que não tem lugar seguro, mais seguro ou menos seguro no avião. Na frente, no meio, na lateral, lá atrás. Caiu, vira mastomate, entendeu? É muito. Então o que aconteceu com você foi realmente um negócio fantástico, graças a Deus. E, entendeu? E nós ficamos muito orgulhosos de pelo menos um colega nosso ter se salvo, porque era muito difícil, viu? Muito difícil, né, Rafael? Extremamente difícil, Milton, a gente bater a 230 km por hora. Depois, além de tudo, de você bater, você tem todos os destroços do avião, né, que acabam atingindo as pessoas, enfim, que eu acho que foi uma das causas também de nós perdermos muitos colegas. E eu vou te confidenciar, quando eu embarquei no voo, eu sentei na altura da asa ali, no lugar da primeira vez que eu sentei, né, no meu primeiro lugar, onde estavam o Ananias e o Gil. E os dois eu recordo que estavam assistindo um filme no notebook e eu me recordo disso, né, que o filme já estava tal, e eu peguei e saí. E depois começou o Neto, coincidentemente, o Neto simplesmente foi e sentou naquele lugar que eu estava, Milton. Meu neto também sobreviveu. Então, são coisas assim que a gente fica pensando, né? Deus nos abençoou. Eu sempre falo, não quero ser a pretensão de ser o escolhido, nem o neto quer ser, né? Que a gente não tem essa pretensão, mas alguma coisa muito forte aconteceu ali para que Deus pudesse nos poupar a vida e hoje estarmos aqui conversando e trazendo essa mensagem que é possível acreditar que lá no hospital mesmo, muitas vezes a gente fica... Eu, uma vez, fiquei muito grave, estado crítico. O Neto, algumas vezes também, ele mesmo já falou sobre isso. Mas, graças a Deus, hoje estamos aqui, felizes da vida, esperando para recomeçar a caminhada da Chapecoense, que já começou muito bem com o nosso sub-20. E sirva de lição também, para que a gente possa ter um ano maravilhoso aí para contar para os nossos ouvintes em todos os cantos do Brasil e do mundo que se interessaram tanto pela Chapecoense. Ô Rafael Renzel, você estava então numa fileira tripla e estava no meio, né? Você estava com dois colegas do lado. E a identificação dos corpos foi muito fácil, ao contrário de outros acidentes, porque o vagabundo lá não pôs a gasolina suficiente e não houve a explosão. Então não teve... Ninguém foi carbonizado, então a identificação foi rápida. Agora me diga uma coisa, como é que pode, o rapaz, o colega jornalista que estava na janela, morreu, o do corredor morreu, e você, no meio, se salvou. Como é que ficaram os corpos dos dois? Assim, Deus me preservou até de ver os corpos, assim, né, ver o rosto dos meus colegas, né. O Renan Gronin era meu colega de rádio, me acompanhava em todos os jogos, fora do Brasil também. Ele faleceu à minha esquerda e o cinegrafista da RBS TV faleceu à minha direita. Eles ficaram abaixados, né? Eles estavam abaixados, como se tivessem caídos para frente, assim, presos ao cinto ainda. Quando eu chamei os socorristas, eles me retiraram, imagino que devem ter feito também uma avaliação nos dois, né? E já estavam, infelizmente, sem vida. E assim, não tem lógica isso, né, meu? Se a gente analisar friamente, não tem lógica, né? Eu fiquei no meio, e para mim, porque foi o que aconteceu, eu estava sentado sem segurança. Quando as luzes apagaram e que eu notei que os motores desligaram também, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o cinto de segurança, porque não teve sequer um aviso, né? Coloque os cintos, vamos pousar, ou alguma coisa nesse sentido. O piloto estava mais preocupado em resolver a situação criada por ele, e os comissários também. A hora que eu olhei para trás, assim, que eu estava no penúltimo banco, a primeira coisa que eu vi foi a tal da chimena, dando o seu cinto 4 pontas, os outros também. E sim, eu lembro que eu falei para o Renan, logo que apagou tudo, 1 minuto depois, eu falei para ele assim, eu acho que o pior já passou, não deu nenhuma nada, o avião não teve turbulência, não pencou, não caiu com máscara de oxigênio. Ele foi tornando até colidir no morro. E isso eu imagino que deve ter sido, depois que eu falei isso, foram as últimas palavras que eu disse, né, que eu acho que o pior já passou. Eu imagino que deve ter dado mais uns 2, 3 minutos antes da pancada, e aí a gente só lembra depois de acordar no meio do nada, tem cheiro de combustível, diga-se de passagem, né? Eu não vi laje ao redor.
foi bem impactante. Mas, como Deus, eu não tenho nenhuma, absolutamente nada, nenhum trauma a respeito disso. Pois não, tá vendo? O Brasil todo sentindo aí mais uma vez a fluência do Rafael Renzel, é claro, experiente narrador, já trabalhou no Rio de Janeiro também, em televisão. E eu me identifico muito com o rádio, eu estou em todas as mídias já há muito tempo, principalmente aqui na Bandeirantes, mas meu negócio é rádio, eu adoro rádio, vou morrer fazendo rádio. E parabéns a você, e num trabalho do Felipe Facincani, mais conhecido como Felipe Garrafa, ele tem uma borbulha aqui, eu não sei se você vai conseguir identificar a narração, a voz deste locutor, ouça bem. 48-23. A gente vai terminar esse jogo, se Deus quiser, com uma grande vitória da Associação Chapecoense de Futebol. Vai partir Calderúcio, jogou pra dentro da área, sobrou. Não! Meu Deus, Danilo! Meu Deus, Danilo! Deus, Danilo! Voltou, bateu em cima do Neto! O Danilo salva a Associação Chapecoense de Futebol! Eu não acredito! Danilo, de pé! Fez uma defesa incrível! Eu vou levantar de pé porque vai acabar o jogo! Vai acabar o jogo! Nós vamos pra final, torcedor! Nós vamos pra final! Danilo vai jogar essa bola! Olha aqui, torcedor! Olha o que tá acontecendo! Acabou! O Verdão é finalista da Copa Sul-Americana! Ô Rafael Renzel, que locutor é esse, hein? Alô, Rafael? Acho que ele, de emoção, caiu a linha ou ele desligou. Claro que o ouvinte sacou que é ele que está narrando. Emocionante, viu, Felipe Garrafa? Parabéns pela produção aí. A Kelly Bruna estava também aqui do lado, aqui, chorando e tal. Mas realmente você foi muito oportuno, menino. Parabéns. Não, obrigado, e é um tema muito, muito importante, né, a gente ressaltar isso, e todo o interessante é o vigor da voz que o Rafael Renzel está, ele voltou a trabalhar essa semana, esse é o destaque mesmo, lá em Chapecó, então essa semana ele retornou ao trabalho e ele volta com um vigor físico, com um vigor espiritual, sobretudo espiritual mesmo, de conseguir falar, de conseguir descrever com uma tranquilidade, com uma serenidade e com uma importância de passar um recado ao próximo. Ele, como colega de imprensa, uma pessoa do microfone, falando agora num processo de reconstrução da Chapecoense e também da cidade de Chapecó. É importante tudo isso que o Rafael Renzel está falando pra gente aqui na Bandeirantes, viu, Milton? Narrador bom, confesso que é a primeira vez que eu ouvi, mas a rádio eu meto o ouvido, daí uns segundos eu sei se o cara é bom ou não, viu? Eu quero ouvir de novo Rafael Renzel na célebre defesa do goleiro Danilo, cuja mãe também emocionou o país. Vamos ouvir de novo o Rafael Renzel no momento em que o time da Chapecoense eliminou o time do Papa e foi para a final e teve que fazer aquele fatídico voo para Medellín com aquele excomungado, aquele vagabundo daquele comandante lá que economizou alguns litros de gasolina, a Cafajeste. Vai arder no tacho do capeta até o fim do mundo. 48-23. A gente vai terminar esse jogo, se Deus quiser, com uma grande vitória da Associação Chapecoense de Futebol. Vai partir Calderúcio, jogou pra dentro da área, sobrou. Não! Meu Deus, Danilo! Meu Deus, Danilo! Deus, Danilo! Voltou, bateu em cima do Neto! O Danilo salva a Associação Chapecoense de Futebol! Eu não acredito! Danilo, de pé! Fez uma defesa incrível! Eu vou levantar de pé porque vai acabar o jogo! Vai acabar o jogo! Nós vamos pra final, torcedor! Nós vamos pra final! Danilo vai jogar essa bola! Olha aqui, torcedor! Olha o que tá acontecendo! Acabou! O Verdão é finalista da Copa Sul-Americana! Que locutor é esse, Rafael Renzel? Olha, Milton, você que é de rádio, a gente tem uma cabine aberta aqui frente ao torcedor e nós nada mais somos do que reverbar toda aquela energia do torcedor. Então você tinha gente chorando na sua frente,
você tinha um acúmulo de emoções que vinham se transformando. E eu sou do tempo que ia para a Arena Condá, na época o antigo estádio de Condá, Milton, com 12, 13 anos, esperando abrir o portão aos 15 do segundo tempo, porque não se tinha dinheiro para pagar ingresso para ver jogo ruim. Entendeu? Então você consegue colocar tudo isso, e logo depois dessa narração veio o Renan Grolin, nosso colega que faleceu, chorando copiosamente também, porque a nossa Copa do Mundo era aquela, né? De repente, aos ouvidos e olhos de outras torcidas do Brasil inteiro, torcidas de campeões mundiais ou de campeões brasileiros, pode ser não tão importante, mas a nossa Copa do Mundo era essa ali. Então, foi uma emoção muito grande a gente poder estar presente a esse momento que infelizmente não se completou, mas que eu tenho esperança que a gente vai completar mais à frente. Mais alguma coisa coincidente entre nós dois, viu? Porque lá em Muzambinho, eu com 9, 10, 12 anos, no estádio Professor Antônio Milhão, né, um chamado campão nosso lá, a gente não tinha dinheiro, eu e a molecada, a gente assistiu o primeiro tempo do jogo no muro da Dona Marta Costureira. Aí, quando chegava no intervalo, a gente ia lá e pedia pro dito galinheiro, o seu Bruno Galinheiro, que era o porteiro, para deixar a gente entrar, e ele deixava. Porque a gente pedia já no primeiro tempo, não, só no intervalo, só no intervalo. No intervalo ele deixava a gente entrar, porque não tinha dinheiro também. Mas eu queria dizer para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que a primeira narração por completo do Rafael, ele não ouviu porque a linha caiu. Depois que foi restabelecido o contato, ele ouviu a metade só da narração dele. Agora eu quero colocar de novo na íntegra para Rafael Renzel, o sobrevivente histórico, heróico dessa história toda. 48-23. A gente vai terminar esse jogo, se Deus quiser, com uma grande vitória da Associação Chapecoense de Futebol. Vai partir Calderúcio, jogou pra dentro da área, sobrou. Não! Meu Deus, Danilo! Meu Deus, Danilo! Deus, Danilo! Voltou, bateu em cima do Neto! O Danilo salva a Associação Chapecoense de Futebol! Eu não acredito! Danilo, de pé! Fez uma defesa incrível! Eu vou levantar de pé porque vai acabar o jogo! Vai acabar o jogo! Nós vamos pra final, torcedor! Nós vamos pra final! Danilo vai jogar essa bola! Olha aqui, torcedor! Olha o que tá acontecendo! Acabou! O Verdão é finalista da Copa. Tá aí, Rafael, eu vou dizer uma coisa para você. Emociona, viu, Milton? Tá louco, nós estamos mais emocionados, o ouvinte mais ainda do que você. E vou dizer agora para você, eu tenho 65 anos de rádio, comecei em 1960, tenho 65 anos de vida, comecei em 1967. E hoje, quando eu faço palestra para o Brasil inteiro, aí, eu mesmo estou indo para Minas, eu vou corujando rádio, eu escuto um sujeito comentar 1 minuto, eu sei se ele é bom. Eu ouço um repórter 1 minuto, eu sei se ele é bom. Eu ouço um cara narrando 1 minuto, eu sei se ele é bom. Isso aí, meu ouvido não falha, como a gente fala lá em Moçambique. Tô te ouvindo pela primeira vez, você é muito bom. Obrigado, Milton. Eu acho que quando você está fazendo alguma coisa com prazer, independentemente seja no domingo, na segunda, na terça, qualquer outro dia, eu sempre falo que eu não mantenho certos padrões de narração, mas eu tento colocar ali aquela emoção, né, que o rádio só pode proporcionar, né? Porque a televisão, você sabe mais do que eu, tem um apelo visual que muitas vezes não condiz com aquela informação que você está passando pelo áudio, mas o rádio não. É aquilo que a gente precisa, né? Que a gente precisa emocionar as pessoas e que essas ondas do rádio possam ajudar a reconstruir um pouco, elevar o moral da nossa cidade aqui e já no próximo sábado começar uma nova caminhada para que tenhamos um 2017, se Deus quiser, muito, muito positivo com pelo menos essas 8 competições que virão pela frente. Então, 8 competições. Como é que está o time atual da Chapecoense? O que já foi montado aí? Cite aí uns 4 ou 5 conhecidos. Eu gostei. Certo. Faça favor. Eu acho que o Wellington Paulista no ataque, né? O Amaral, o volantão ali no meio também. Nós temos o próprio Martinúcio, né? Que não teve muita sorte, né? Na temporada também. Eu acho que ele vai voltar com tudo. Então o próprio Elias, goleiro que foi destaque, que a gente tem que lembrar sempre que nem todos os jogadores que começaram na temporada passada
eram unanimidade, ou eram jogadores que poderiam simplesmente levar a Chapecoense a tantas conquistas. Eu estou torcendo que o Mancini, que o Rui Costa consigam encaixar esse time, tá? Nós nunca tivemos craques aqui em Chapecó. O Kleber Santana destoava um pouquinho pela experiência de Europa, né, de grandes clubes, mas ele era o líder positivo. Então que a gente tenha toda essa possibilidade mesmo, né, de encaixar esse time. Eu não sinceramente, Milton, para mim a Libertadores da América, vamos imaginar que seja um prêmio para a Associação Chapecoense de Futebol. O que mais eu imagino que seja importante, né, seja a Série A do Campeonato Brasileiro. E que o catarinense sirva de exemplo, né, que sirva para que a gente possa montar um time razoável. Estou falando tudo na primeira pessoa do plural, nós, né, porque eu me considero também parte desse processo todo, mas... e aí sim, quando chegar a Série A, que possa vir os jogadores importantes, porque a diferença da Chapecoense, você conhece bem, você conheceu a realidade do clube, um time que paga 2 vezes o salário por mês, né? O clube que paga 13º, que paga 14º, o jogador tem a garantia que vai receber. E o jogador tem a grande possibilidade aqui de ressurgir muitas vezes para o futebol brasileiro, coisa que de repente outros clubes não conseguiu. Então estou muito confiante, viu? Primeiro é encaixar esse time, viu? Encaixar esse time. Nós temos o Amaral, o volante que eu falei do Palmeiras. O Palmeiras foi um dos times que mais colaborou com a Chapecoense. O Sport colaborou, o Cruzeiro colaborou, a zaga inclusive, né? Groli é um zagueiro que veio também, estava na Ponte Preta. O próprio Atlético Mineiro, o Grêmio colaborou com a Chapecoense e com atletas. E o Palmeiras vem aqui para próximo sábado sem cobrar absolutamente nada, pagando todas as despesas nesse jogo beneficente para tentar arrecadar para as famílias. Porque também, diga-se de passagem, Milton, eu falei essa semana aqui, por mais que as pessoas vão depositar dinheiro, os clubes, as ações que foram feitas em prol das doações para a Chapecoense, os jogos beneficentes, até sexta-feira eram 220 mil reais apenas na conta de doações da Chapecoense, apenas 220 mil reais, e destes 98 mil reais vindos da doação do Sport na renda com o Figueirense na última rodada do Brasileiro. Então ainda falta, né, vir recursos, enfim, para que as famílias também, principalmente dos nossos colegas jornalistas e radialistas, aqui de Chapecó, por exemplo, possam ter uma tranquilidade para cuidar dos seus filhos, pagar a escola, enfim, seguir a vida adiante. Então esse é o meu, assim, tudo que a gente puder colaborar, faremos, porque temos que nos colocar, né, no lugar dessas pessoas que ficaram e perderam seus maridos, irmãos, filhos, enfim, que foi esse trágico acidente. E aí, seguir em frente rumo a um grande ano de 2017, jogo em Barcelona, jogo no Japão, jogo em Medellín, finalmente vai acontecer contra o Atlético Nacional na Recopa, Brasileirão, e vamos seguindo em frente aí com esse ano maravilhoso que Deus permitiu que nós pudéssemos acompanhar novamente. Viu, Rafael, praticamente concluindo, agradecendo a sua imensa boa vontade e cumprimentando aqui o Felipe Garrafa, o produtor e repórter que foi brilhante aqui, com a Kelly Bruna, que é aqui comigo também, grande Kelly Bruna. O negócio é o seguinte, cara, eu fui realmente a Chapecó e eu conheço aqui toda a direção executiva da Aurora há muito tempo. Certo. E lá eu conheci o prefeito, que não era o prefeito dessa viagem. Eu conheci parte da crônica esportiva de vocês. Esse rapaz que voltou à comissão técnica, que foi jogador, como é que ele chama? O Nivaldo que é o goleiro, não, né? Não é o Nivaldo, não. Um ex-jogador que... o Maringá. João Carlos Maringá, que jogou para tudo quanto é lado e tal. Tava também tava na mesa lá enquanto eu fazia a minha entrevista coletiva. E eu conheci aquele povo, infelizmente caiu. Conheci até um negócio chamado Pizza Porco e Porco Pizza, que tem ali de frente à catedral, do lado da estátua do Índio Porchat. E eu conheci bem aquele povo, depois em jantar, o jeito, o comportamento deles, o pessoal aqui do Leomar, Luiz São Mendes. E eu fui talvez, Garrafa, o primeiro a dizer, porque estava aprovado, né? Todo mundo, né? Porque eu até falei uma frase, a solidariedade nesse país tem prazo de validade. Então prometeram, Rafael, prometeram o seguinte, não... A Chapecoense agora está isenta de cair. Durante os próximos 3 anos pode ficar em 20º, em 19º, em 18º, em 17º que não cai. Eu falei assim, na televisão, na Band, na Rádio Bandeirantes, nas minhas tribunas todas eu falei, conhecendo como eu conheço um pouco daquele povo, eles não vão aceitar essa filantropia futebolística. Eles não vão aceitar. Falei 1 mês antes do presidente ter declarado que agradecia muito e tal, mas que abria mão disso. Até porque
quê? Há muita hipocrisia. Solidariedade tem prazo de validade. Então chega nesse ano mesmo, a Chapecoense fica em 17º, 18º, 19º ou 20º, aí não cai. E o 16º, que seria, digamos, o Atlético Paranaense, que seria o Atlético Goianense, não, eu não vou cair, não. Eu não vou cair, não. E podia ser, por que não? Que a Chapecoense 3 anos seguidos ficasse entre os 4 últimos e não ia cair, ninguém ia aceitar. Verdade. Então o que fez de forma brilhante o presidente atual aí? Falou, não, a gente agradece, mas abrimos mão disso. Se a gente cair, a gente cai de novo. Porque a gente já estava na 4ª divisão, na 3ª, na 2ª e na 1ª e subimos e não caímos mais. Por que não vão aceitar essa espécie de filantropia? Foi mais futebolística, foi mais uma coisa bonita de vocês aí, viu? Eu considero isso também, Milton. Eu falei logo no início do hospital também que a Chapecoense poderia formar um time só com possíveis doações de atletas, enfim, né? Mas aí, às vezes, o que era apresentado não era aquilo. Caiu de novo. Realmente. A ligação. Nós vamos retomar a última vez e vamos encerrar. Por favor, Ricardo Moreira Garcia. O glorioso verde que se expande entre os estados, tu é sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu é sempre um vencedor. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e fervor. Muito bem, agora 1h da tarde, mais 8 minutos, tá aí o hino da Chapecoense, né? Que eu sempre chamei de linguiça atômica, viu, Rafael Renzel? Linguiça atômica é o que eu batizei no 3º tempo da Rede Bandeirantes Televisão e pegou. Verdade. Pegou mesmo. Quando eu fui naquele sábado aí, o técnico era aquele ex-goleiro do Caxias, o... Gilmar Dalpozo. Isso. E eu dei uma semi-volta olímpica aí no Índio Condá e a torcida gritava, linguiça atômica. Só que foi 2-1 pro Icasa. Primeiro tempo 1-1, segundo tempo o lateral direito da perna fina fez segundo gol do Icasa, 2-1 pro Icasa. Mas viu, Rafael, a gente voltou com você, porque conforme eu imaginava e falei no ar, acabou a bateria dos teus 2 celulares. Verdade. Eu queria só aproveitar para fazer um agradecimento ao vivo pela entrevista sua com enorme repercussão e muita emoção aqui em São Paulo e no Brasil, né? Estamos falando para o mundo inteiro via internet. Desejando para você e para a Crônica Esportiva de Chapecó tudo de bom. Dê um abraço em todo mundo aí, entendeu? E no dia que eu fui aí naquele sábado, estava suspenso o centroavante Bruno Rangel. E o Bruno Rangel, nesse jogo do Icasa, eu estava lá na tribuna, né? E ele subiu lá em cima para me abraçar, porque eu falava muito bem dele, dizendo que ele era a cara do Marcelinho Carioca e tal. Enfim, foi muita emoção. E emocionante a sua entrevista. E parabéns a você. E muito obrigado pela paciência, viu, Rafael? Que é isso. Eu que agradeço, Milton. Um grande abraço. A gente poder levar essa mensagem de reconstrução, né? Nenhum time no mundo ele foi reconstruído ou está sendo reconstruído como a Associação Chapecoense de Futebol. E obrigado, viu, Milton? E agradecer mais uma vez a todas aquelas pessoas da tua audiência que por uma noite, por todas as noites, por algumas noites, oraram por mim, por Foman, Neto, Alan, e dizer que a gente é muito agradecido por todos, né, por tudo que vocês fizeram pela gente, pelo pensamento positivo, pela corrente de fé, e hoje nós podemos estar aqui com nossos familiares e voltar à nossa profissão, principalmente a minha, né? Os jogadores vão demorar um pouquinho mais, tem toda aquela preparação, mas Deus foi muito, muito bondoso comigo, né? Me deixou na minha intelectualidade, não tive nenhuma pancada que pudesse deixar sequelas, então estou muito feliz aqui e desejar a todos um maravilhoso 2017 mesmo. E até a próxima, hein? Logo, logo a gente vai estar em São Paulo, muitos jogos, inclusive, aí pelo Campeonato Brasileiro. Confesso que eu não lembro de você, era muita gente lá naquele hotel, mas eu terei logo, logo, se Deus quiser, o prazer de te conhecer. E eu virei torcedor do Atlético Nacional de Medellín também. Eu tenho 200 times, agora eu tenho 201. E virei fã da Colômbia, porque a Colômbia só se falava em cocaína, Pablo Escobar, Farc e tal. Então nós temos que falar dos hospitais da Colômbia, dos socorristas e bombeiros da Colômbia. Eu fiquei fã da Colômbia. Só não gosto do café da Colômbia, que é muito bom, que está ganhando no mercado internacional do café nosso aqui do Brasil, viu? Porque o café... Eu não tive esse prazer. Eu ganhei muitos presentes lá, Milton, mas a gente não pode trazer
produtos alimentícios, né? Não passa, né? Mas eu ganhei 2, 3 camisas do Atlético Nacional, ganhei ponchos, que eles chamam, né? Completamente coloridos com as cores da bandeira da Colômbia. Então, assim, o pessoal, como você falou, foi extremamente receptivo e não sei se nós conseguiríamos, apesar de todo o nosso esforço brasileiro, reunir 90 mil pessoas num estádio de futebol, 45 mil dentro, 45 mil fora, 48 horas depois do acidente, para fazer aquela belíssima homenagem que foi feita em Medellín. Então, como eu falei lá na clínica, né, quando eu saí, que eu estava com problemas pulmonares de costelas e problema no pé ainda, né, por causa da lesão, eu falei que queria voltar pisando duro e respirando fundo, e vou voltar, foi uma promessa que eu fiz, e nós vamos voltar a Medellín, vamos voltar a essa clínica também para agradecer a todo o empenho pela salvação dos brasileiros que estiveram lá internados nesses 15, 20 dias. Rafael Renzel, muito obrigado. Você emocionou o nosso ouvinte em São Paulo, no Brasil e no mundo via internet, rapaz. Abraço, Milton. Eu e o mundo somos seus fãs, tá bom? Tchau. Muito obrigado. Abraço. Valeu, Milton. Abraço. Muito obrigado.